no nome de Jesus. Com alegria, satisfação, quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em dois textos das Escrituras. Primeiro texto em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo 6, e o versículo de número 11. E o outro texto em Esté, capítulo 4, versículo 14. Enquanto você encontra o texto, eu quero adorar a Deus pelo privilégio que Ele me dá de participar de um culto tão pentecostal e de ver tantas mulheres cheias do Espírito Santo. Glorificar ao Senhor pela alegria de receber o convite do digno pastor desta igreja, pastor Raposo, presidente desta igreja, da convenção, da SEADEMA, e eu tenho a alegria de tê-lo como referência, como um líder que Deus tem levantado no Nordeste e no Brasil para fazer a diferença. Eu disse uma coisa na igreja em Santo Inês, quando eu ministrei num trabalho da SEDAC, e repito aqui esta noite: o Maranhão está vivendo um avivamento. Deus está fazendo uma coisa muito grande no Maranhão. Nós que andamos muito, não é normal, no tempo que estamos vivendo, uma segunda-feira, encontrar uma multidão dessa. E às vezes, quando você encontra, é gente que é fã, não é igreja, não é adorador. Vai lá ver alguém. Mas aqui eu percebo que vocês não é fã, é igreja, é adorador. Isso é algo de Deus. E eu quero parabenizar a conferência, todas as mulheres, e dizer que eu estou muito feliz. E além de estar feliz, apesar de eu ter viajado quase a noite toda e não dormir, mas eu estou cheio, eu estou com uma palavra de Deus aqui para trazer. Eu vou entregar a palavra toda que eu recebi aqui hoje. Antes de te ler o texto, eu não trouxe muitos exemplares, mas eu trouxe alguns desse livro, O Segredo da Verdadeira Esposa do Pastor. Esse livro serve para a esposa de obreiro. Para mim é o grupo mais mal compreendido da igreja. O pastor tem uma chamada, casa, e a igreja às vezes cobra que a mulher do pastor tem a mesma chamada do pastor. Que pregue, que cante, que reja, limpe a igreja e ainda tem que ser magra. É uma perturbação. E muitas irmãs não aguentam essa pressão. E muita esposa de obreiro está doente por causa dessa cobrança. E tem aquelas perturbadoras de Israel. Casou com um obreiro, não sabe o privilégio que tem, e você pensa que o bichinho é padre. Glória a Deus. Porque a mulher não se envolve em nada. É a Mical. A Mical fica de longe só criticando. Mas aqui no Maranhão tem um outro tipo de Mical. A Mical daqui se envolve, glória a Deus. Inclusive eu quero parabenizar a deputada Mical. Eu acompanho ela já há um tempo, e de mais deputadas como essa a igreja precisa. De gente que não se aproveita da igreja para ter um cargo e depois envergonha a igreja, mas de gente que usa o cargo que recebeu para glorificar o nome de Deus e cair para cima. A igreja precisa valorizar esse tipo de político, que não tem vergonha de defender sua fé e parte para cima. E ela é da guerra, é pentecostal, glória a Deus. Então você que desejar após o culto, tem alguns exemplares lá fora. Louvar a Deus pela vida da esposa do pastor, a nossa irmã Albeniza. Deus abençoe, uma alegria rever todos os pastores, a cantora Alice Maciel, uma alegria estar contigo. Quem achou o texto, dá um sinal pentecostal.
Já desse eu preguei no estado e disse, dê um sinal pentecostal. Os irmãos disseram, que sinal é esse? Glória a Deus. O negócio está grave, irmão, o negócio está sério. Mas aqui a igreja é pentecostal original, né? Original. Qual é a diferença da original para as que não é original? É que a original ama a palavra e reage à palavra. E a que não é original gosta do movimento. Aí dança, roda, sai do culto, não aprendeu nada e diz que foi fogo puro. Glória a Deus. Essa não é original. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Esté, capítulo de número 4, versículo de número 14. Esté, capítulo 4, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz o texto: porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para um tempo como este chegaste a este reino. Amém. Com a Bíblia aberta para uma possível conferência durante a ministração, antes de tomar o seu assento, olhe para no mínimo 3 irmãos e diga: agora é a sua vez. Aleluia, aleluia. Podeis tomar o vosso assento. Eu gostaria de chamar a sua preciosa atenção. Prometo que não irei ser enfadonho. Os irmãos já estão há alguns dias de conferência, e não é por muito falar que o recado é entregue. Pretendo e prometo entregar o recado de Deus de forma muito simples e de forma muito clara. Inclusive, dá um aviso: se a palavra tocar em você, não fecha a cara não, senão todo mundo vai perceber que é com você. Desfaça, aprenda a apanhar, apanhe sorrindo e dando glória. Porque tem gente que quando a palavra toca nele, aí ele fecha a cara desse tamanho. E no meu caso, pregador pentecostal, quando fecha a cara eu fico mais empolgado ainda. Então estejam atentos a ouvir o que Deus quer falar conosco esta noite. Para cada tempo, Deus reserva pessoas para propósitos específicos. Vou repetir: para cada tempo, Deus reserva pessoas com propósitos específicos. Segundo, Deus nunca dá uma missão a alguém antes de dar a esta pessoa o que ela precisa para cumprir a missão. Repito, Deus nunca dá uma missão a alguém sem antes dar a esta pessoa o que ela precisa para executar a missão. Preste atenção: se eu afirmo que Deus tem uma pessoas para momentos especiais na história, e eu repito e afirmo que Deus tem uma missão para cada um, e para a execução dessa missão, Ele libera o que a pessoa precisa, eu afirmo que a história está na mão de Deus. O controle da história não está na mão de quem tem poder provisório.
O controle da história não está na mão de quem tem um poder transitório. O controle da história está na mão daquele que está sentado no trono e não precisa de eleição para ter o poder que tem. E se você concordar com ele, ele tem. Se não concordar, ele tem. Se adorar, ele é. Se não adorar, ele é. Eu estava pensando hoje, eu estou estudando na igreja, aliás, encerrei terça-feira passada, o estudo do profeta Daniel. No capítulo 11 de Daniel, Deus revela a Daniel detalhes de 500 anos da história. Entre estes 500 anos, Deus revela que a Pérsia teria 4 reis, e que o último rei seria rico, seria poderoso, e mandaria, e teria muito poder. Quando eu observei o texto de Esté, esse homem todo poderoso é Assuero, o homem que governou 127 províncias. Deus, com o controle da história, e não é surpreendido por ninguém, ele mostrou o que iria acontecer. Mas não só isso, Deus prepara o cenário para aqueles que ele levantou, faça a diferença. Preste bem atenção nas palavras que usarei esta noite, com temor e tremor neste altar, porque este altar sai palavras vivas toda semana. Então eu não vim trazer nada mais do que vocês já ouvem. Preste bem atenção. Deus sabia que em Suzã haveria um levante, haveria o que o texto traz em Efésios capítulo 6, o dia mau. O que é o dia mau? É aquele dia que você não precisa fazer nada para ele ser mau. Ele é mau por si só, ele faz parte também de um propósito. Mas Deus criou um cenário e preparou alguém, e revestiu alguém, e colocou alguém em posição estratégica para cumprir um propósito. Nada acontece por acaso. Se você está pensando que você está vivo porque você é o cara, você está enganado. Na pandemia, teve gente que não saiu de casa, teve gente que usou várias máscaras, teve gente que fez isolamento total e absoluto e morreu. Mas Deus guardou você, Deus protegeu você. Engana-se quem pensa que o que tem é resultado das suas habilidades. Tem gente mais habilidoso que eu e não tem o que eu tenho. Tem gente mais habilidoso que você e não tem o que você tem. Pastor, e o que é que explica isso? É a graça. E o que é graça? É favor não merecido. Deus dá a quem quer, Deus dá com propósito. Agora preste bem atenção. A Bíblia diz que a quem muito é dado, também muito será cobrado. Eu fico muito preocupado com pessoas que na obra de Deus, Deus vai fazendo milagre na vida dele, pastor Raposo, Deus vai colocando ele em posição extraordinária, Deus vai levantando, Deus vai cumprindo promessa, e quantas promessas vai se cumprindo, eles vai se envaidecendo, eles vão pensando que é alguma coisa. Tem gente que por causa do revestimento que Deus deu, ele pensa que é melhor do que os outros, ele pensa que é a última Coca-Cola do deserto, ele pensa que é o Jesus Júnior da igreja, que é o pequeno eu sou da igreja. Deus não dá nada a ninguém para a sua própria vaidade, para a sua própria glória, para o seu próprio bem-estar. Olha para o teu irmão e diga: tu vai desfrutar, mas não é só para tu. O que Deus está dando, o que Deus liberou para você, é além de você. Eu sinto graça aqui esta noite. O que Deus deu para nós é além das
as nossas próprias ideias e conjecturas. E nós precisamos estar atento. Quando o texto diz revestir, o texto está mostrando: vida cristã não é um playground, vida cristã não é um lugar de passeio, vida cristã é guerra. Ou seja, você não viu, mas teve uma guerra terrível para você não vir a essa conferência. Você não viu, mas o laço quebrou e você escapou. Você não percebeu, mas Deus trabalhou ao seu favor. E digo mais, e digo assim: possuído pela graça que eu estou aqui esta noite. O diabo não queria só te impedir, ele queria te matar, ele queria te calar. Mas aí, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele te guardou, ele te protegeu e ele te trouxe aqui. E tenho mais, e digo com toda a autoridade: você não veio aqui para mais um culto, você veio aqui para receber algo mais da parte de Deus, para aquilo que ele tem preparado para você. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quando eu disse agora é a sua vez, é que o texto sagrado nos mostra aqui que Deus precisou levantar um homem para divertir uma moça. Diga comigo: Deus usou um homem para divertir uma moça. Olhe para mim, eu vou abrir um parêntese. Querem fazer da igreja um lugar de diversão, que as pessoas querem controlar o que os homens de Deus têm que pregar do altar. Igreja séria não prega o que você quer. Igreja séria não prega para você convidar o pregador de novo. Igreja séria não prega para te agradar. Sabe o que é uma igreja séria? É uma igreja que confronta você e você sai dizendo: Deus falou comigo hoje. E Deus usa Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu que foi levado pelo cativeiro na época do rei Jeoaquim. Significa dizer, senhores e senhoras, que esse texto aqui, Mardoqueu era um velho. E Mardoqueu não era só velho, cantora Alice, ele era um velho que guardava a promessa. E ele teve a experiência de cuidar de uma jovem que ficou órfã de pai e mãe. O texto não diz o que houve, o texto não diz o que aconteceu, mas o texto diz que ela ficou órfã. E eu amo o Senhor, porque quem olhava para Esther dizia: coitadinha dessa menina, oh meu Deus, perdeu pai e mãe. E o céu olhava e dizia: rainha, 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 rainha. Pega na mão do teu irmão e não pirraça, pastor, que é perigoso, e diga para ele: você não é o que dizem, você não é o que dizem os linguarudos, você não é o que dizem os julgadores de plantão, você é o que o céu diz que você é. Aleluia. Eu não sei se você já percebeu, mas tem gente até dentro da igreja que parece que fica esperando uma coisa dar errada. Ainda tem uns feiticeiros gospel que diz assim: eu sabia, e porque não fez nada para evitar. Já tem outros que olham e dizem: esse daí não tem mais jeito. Mas eu amo o Senhor, ele pega quem não tem jeito, quem não tem nome, quem não tem probabilidade, e enche. Eita glória! Pega na mão de alguém, sacode até ele ficar com raiva para melhorar a cara e diga para ele: agora é tua vez, agora é tua vez. O que Deus vai fazer com você agora é maior do que o que fez com outros lá atrás. Agora Canduribinesse,
Dorebaia, Cando Rebácia. Olha para mim, presta atenção. Quem olhava para Esté e via ela sem pai e mãe, e na verdade ele não era nem tio de primeiro, ela era filha do tio dele, mas ele diz: eu crio essa menina, eu vou criar ela. E todas as circunstâncias que ela passou, era Deus revestindo, era Deus trabalhando, era Deus pulindo, era Deus dando estrutura, era Deus dando equilíbrio, era Deus dando preparo. Oh glória, olha para o teu irmão e diga: não é em vão que você está passando não, bebê. É Deus te tratando, é Deus te preparando, é Deus fazendo coisas tremendas, e não vai ser em vão. Levanta a mão direita para o céu. Pirraçar, pastor, é perigoso. Levanta a mão e grita bem forte. Diga: Deus tem um caminho difícil, complicado, para todos que Ele escolheu, para que o escolhido não chegue sem experiência, sem autoridade e sem história para contar. Eu estou sentindo que o ambiente está propício para milagre, porque tem crente que crê, papai está na casa e a palavra está sendo liberada. Agora olhe para mim, escute alguns minutos. Você sabe qual é a maior mentira do diabo? É esquecer das etapas que alguns passaram e fazer você acreditar que você não vai chegar. Você sabe qual é uma das maiores projetos do diabo? É fazer você se sentir uma vítima. Quem sou eu? Como? Quando eu trato alguém na psicanálise, e quando eu trato alguém com problema emocional, eu digo para essa pessoa: eu vou lhe dar um remédio que vai lhe curar. E a pessoa diz: qual é o remédio? Eu digo: vá numa livraria. Remédio na livraria? Na livraria. Chegue na área de biografia e procure alguém que você tem como exemplo. Quem é que você tem como exemplo? É alguém da política? É alguém da música? É alguém do esporte? Quem é que você admira que venceu? Vá lá e diga: eu quero esse livro. E depois você pega aquele livro e vai ler. E você vai perceber que você não é vítima coisa nenhuma, e não é pior do que ninguém. Todo mundo que venceu também passou o que você está passando. Ninguém chega no topo só com vitórias. A gente chega e às vezes chega com marcas tão profundas. Olhe para mim. Você olha aqui o pastor Raposo. Vocês aqui não, que vocês conhecem a história dele, porque ele pastoreia vocês há mais de 30 anos. Mas talvez algum não conheça. Olha e diz: eu quero ser presidente. É? Se tu soubesse o que ele já passou, tu não queria ser nem diácono. Você está vendo eu pregando aqui, né? Viajando para tudo quanto é lugar. Eu quero ser assim. Se tu soubesse o que eu já passei, talvez você não queria. Agora deixa eu falar uma coisa. E prepara o glória. Olhe para mim. Quem olha para você depois que passou a fase do preparo, olha e diz: é fácil. Mas eu vou responder isso com um hino. Eu acho que vocês sabem. E eu canto, sou cantor também. Eu sou cantor também. Quem te vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria. Cadê? E que nesta vida nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando
passei noites escuras. Cadê? Mais forte. Foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas dores suportei, não suportei. E você disse: Deus, eu vou morrer neste caminho. Levanta a mão e aumenta a voz. Mas quando o treinador estava lá, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e palavras e conforto me dizia. E aí, Bacabal, lembra da nuvem de dia? Lembra da coluna de fogo? Fui eu. Pra você beber. Pega na mão de alguém e diga: lembra do maná dos. E assim diz o Senhor: eu estava lá, quando ninguém viu, eu estava lá, eu estava te preparando, eu estava te moldando. E assim diz o Senhor: ninguém te segura, ninguém te detém, ninguém te apaga. Agora é sua vez. Abençoado será. Para, pode segurar, segura. Pode segurar, segura. Você não entendeu, mas eu estava lá te revestindo. Você não entendeu, mas eu estava lá te preparando. E quem te julga hoje não conhece a tua história. Mas assim diz o Deus da Assembleia de Deus de Bacabal: agora é sua vez e ninguém te segura. Está preparado, está treinado e está pronto. Olhe para mim. Você sabe qual é o grande problema? É que tem gente que esquece do que Deus fez para agradar quem não fez nada para você chegar até aqui. Vamos para a Bíblia? Levanta a mãozona lá no terceiro andar e diga: Davi. Não, forte, para abalar tudo, diga: Davi. Você sabe qual foi o problema de Mical, que não é a daqui? Foi ver Davi dançando, sem conhecer todo o trajeto. Você sabe porque tem gente que critica você adorando? Sabe? Ele não sabe de onde Deus te tirou. Ele não sabe. Ele
ver você hoje todo bonitinho. Eu fui num médico uma vez, aí o médico disse assim: pastor, o senhor é pastor, né? Eu digo, sou. Mas o senhor é fanático? Eu digo, não. Mas o senhor é de que igreja? Eu digo, da Assembleia de Deus. Ele disse, pastor, é aquela igreja zoadenta? Eu digo, é. Ele olhou e disse assim: vocês passam mal na hora do culto, é? Eu tenho uma casa, pastor, do lado de uma igreja, e tem hora que o povo fica, oi, vocês passam mal. E aí ele me ofendeu. Aí quando me ofende, a gente tem que dar nocaute. Irmão, não se bate em cobra na cauda. Cobra você espera a hora certa para bater na cabeça. Se não for para bater na cabeça, não bata. Aí ele olhou e disse: ô pastor, você não tem vergonha de ficar aquela gritalhada, não? Aí na hora Deus me deu a inspiração. Eu perguntei: qual é o tipo de música que o senhor gosta, doutor? Eu joguei a isca e ele pegou. Ele disse: eu gosto de rock. Eu digo: o senhor não tem vergonha, não? Ele olhou e disse: eu não estou entendendo. Eu digo: doutor, a maioria do show de rock é grito. Quando o roqueiro está meio perturbado e às vezes drogado, ainda quebra os instrumentos no palco, é uma gritalhada terrível. Agora o senhor sente na sua cadeira direito, que eu vou lhe explicar aquela gritalhada. Ele olhou: o que é? Eu digo: ali tinha gente que a polícia disse que não tinha jeito, a família disse que já tinha desistido, encontrou Jesus e agora está com o nome escrito no livro da vida. Ali tinha gente que estava desenganado, o médico mandou para casa para morrer, foi no ciclo de oração, botou o nome no caderninho e agora está curado e renovado, doutor. Olha para o teu irmão e diga: Jesus não é surdo, mas eu grito para adorar Ele com todos os meus pulmões. Quando Davi passou todo o trajeto, e quem estava julgando não conhecia a sua história, e não olhou que ele passou por todo um treinamento para chegar onde está. Aí, Mica, para não ficar chamando o nome Mica, para vocês não ficar, né? Mica! Porque a pior coisa do mundo é gente que está em um lugar pentecostal e já morreu. É uma tragédia. Ele fica incomodado com o som, ele fica incomodado com a adoração, ele fica incomodado com tudo. Agora, quando estava desviado, não ficava incomodado com o som do trio elétrico e nem da balada. O que é que Mica diz? Ele chega em casa todo feliz: Mica, a arca chegou. Ela olhou e disse: eu vi. Sua ousadia, sua sem vergonhice, dançando no meio daquelas mulheres. Davi olhou e disse: é nocaute, aí tem que ser nocaute. Aí Davi olhou e disse assim: quem foi lá atrás das malhadas e me encontrou? Quem tirou teu pai e me colocou no lugar dele? Agora, já que tu está casada comigo e vai ter que me suportar, eu já vou te avisar: diante dele eu não sou rei, diante dele eu sou adorador. Eu vou adorar. Pega na mãozinha do teu irmão e diga: tá com vergonha de dizer o que Jesus fez na tua vida, foi? Tá com vergonha de ser crente lá no trabalho, é? Tá com vergonha de ser crente na faculdade, é? Tá com vergonha de adorar a Deus porque tem alguém chique te criticando, é? Não esqueça do que Ele fez e agora é tua vez. Você sabe, olha para mim, o que eu acho lindo em Deus é que Deus vê o fim antes do começo.
E você que ainda não deu aquele glória que ele merece, prepare o melhor glória que você já deu. Olhe para mim, escuta para dar um glória com vontade. Faraó disse: vou matar todos os meninos do sexo masculino, porque o libertador não vinga. Deus disse: bestalhado, vai criar o libertador, vai pagar escola para o libertador, vai adotar o libertador e vai botar dentro de casa e vai chamar de filho. Aponta o dedo de profeta para o teu irmão e diga: tem gente que preparou para te matar, para te envergonhar, e papai vai usar eles para te abençoar. Porque ninguém... Deus sabia. Repita comigo, só as mulheres. Deus sabia que Amã se levantaria. Deus sabia que Amã ia perseguir o povo dele. Antes de Amã armar a forca, Deus já tinha colocado Estezinha no trono. Pastor, eu não entendi. Vai entender agora. Olha, irmão, pregador é para explicar. Quando você vê um pregador complicando o texto, ele não é pregador, ele é perturbador de Israel. Pregador é para explicar. E eu vou explicar. Agora eu quero explicar você participando, ok? Pega na mãozinha do irmão e diz assim, ó: Deus sabia que lá naquela rua ia chegar um endemoniado, e o tráfico ia querer mandar lá. Aí antes de tudo, Deus lhe deu uma casa lá, lhe botou lá, lhe revestiu, e está olhando para você hoje e dizendo: agora é tua vez, bebê, agora é tua vez. Quer ver outra coisa? Deus sabia que as faculdades estariam infestadas de gente com a mente contaminada por uma ideologia maligna. Aí Deus pegou um bocado de menino e menino cheio do Espírito Santo e botou lá. Agora, para minha vergonha, só aqui para nós, vai ser rapidinho, você vai apanhar, só vai perceber que quando chegar em casa, o que tem de gente que Deus fez tudo, botou ele lá e não tem coragem de dizer um ai. É os agentes secretos de Jeová, o professor detonando com a igreja, detonando com a fé, detonando com a Bíblia, e ele de olho fechado: me cobre com o teu sangue, Jesus. E Jesus dizendo: abre o olho, miserável, abre o olho. Eu vou dizer uma coisa aqui, não me interprete mal. O povinho para mudar é alguns que não têm conhecimento de Bíblia e finge que é crente. Eu não sei aqui no Maranhão, mas tem um bocado de gente que quer ir para a faculdade, já muda, todo mudado. Até o glória a Deus agora muda, glorificado. Um dia desse eu fui pregar num lugar, estou vendo uma irmã, cló. Meu Deus, é o que isso? Aí quando terminou o culto no jantar, eu perguntei ao pastor, disse: pastor, tinha uma irmã ali na frente, ficava assim, cló. Ele disse: meu filho, depois que se formou, ficou assim. Metida. Olha para o seu irmãozinho e diga: menos barrinho, menos. Ele não te deu para te envaidecer, ele te deu para fazer a diferença. Menos. Eu fui pregar na Alemanha, e eu estava em um aeroporto da Alemanha esperando um voo para Israel. Olhe para mim,
e eu vi umas estudantes muçulmanas que estavam chegando no aeroporto. Estava eu e minha esposa e um grupo de pastores. Eu disse, meu Deus do céu, país de primeiro mundo, longe dos pais, longe da mãe, mas não muda 1 milímetro do que aprendeu. A burca não deixava ver nem o olho. Tem gente que quer melhorar um pouquinho, já fica todo chique. E Jesus dizendo, não foi para isso que eu te dei não. A primeira vez que eu fui na África, eu fiquei horrorizado. Pergunte para mim, por quê, pastor? Por quê? Não, eu só revelo coisa profunda para gente animada. Bora? A gente estava construindo igreja de zinco. E a gente viajando pela África, eu vi umas cúpulas douradas, bonitona. Aí eu perguntei ao missionário, eu digo, minha cara, rapaz, que lugar é esse? Bonito. Ele disse, é uma mesquita. Eu disse, mas e qual é o segredo? Que eles conseguem fazer isso aqui bonitão, e a gente está juntando o Brasil todo para fazer igreja de zinco. Ele disse, pastor, é que está o segredo. É que para o muçulmano, tudo que ele tem, foi Alá que deu. E se ele melhora de vida, antes de qualquer coisa, eles constroem uma mesquita chique para Alá. Eu disse, meu Deus, vai doer o que eu vou falar aqui. E falo sem medo. Tem gente que foi melhorar de vida, não é mais fiel, não vem para a escola dominical mais, não vem mais para a culto de doutrina, chega na igreja com a cara de delegado, conferindo o culto e falando mal da igreja, que sempre ajudou ele a chegar onde ele está. Não vem mais para ciclo de oração, chama as irmãs tudo de véia. Eu vou lá ouvir aquelas véias, eu tenho teologia, eu sou mestre em divindade, mas está desviado, e as irmãzinhas têm comunhão com Deus. Bora, para eu não me empolgar, o pastor me deu um horário assim, bom, a cantora ainda vai cantar, e eu não quero que você diga, meu Deus, o pastor pregou demais. Calma, eu já vou encerrar, eu só vou fazer uma analogia aqui para você entender. Eu vou fazer uma analogia. Chega aqui, meu irmão. Você está todo bonitinho assim, vai ser vaso agora. Vem cá. Ó, a mensagem de Mardoqueu é assim, ó. Foi ele que lhe colocou aí, foi ele que lhe deu o que você tem. A coisa está complicada, o decreto já está feito e o dia da morte já está decretada. Agora, se tu não quiser, Deus não precisa de tu não. Deus levanta outro e faz melhor que você. Irmão, eu acho isso aqui fantástico. Sabe o que é? Deus dá, mas não é refém de ninguém. Pega na mãozinha do irmãozinho assim, olha no olho dele, só bebê. Acorda para a vida, viu? Porque Deus não precisa de você não. Deus conta com você. Mas se você não quiser, e você sabe uma coisa? Tem gente que não era nada. Vai doer um pouquinho, mas é uma conferência, dá para falar um bocado de coisa. Tem gente que não era nada, aí o pastor botou para regente. Ela acha que agora é dona do grupo. O meu grupo, seu grupo não. Quando você chegou já estava. Quando depois de você vai continuar. Você vê que tem umas irmãzinhas que não é nada, vira regente. Um dia, você sabe que a sabedoria está com os idosos. Umas irmãzinhas, eu botei uma irmãzinha, não vigiei, botei uma irmã para reger o grupo da terceira idade. Aí uma velhinha chegou para mim e disse, pastor, vá de surpresa no ensaio. Não fala que eu falei não, mas nós estamos correndo risco de vida. Eu digo, meu Deus, vá. Eu fui, eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida. Olha, irmão, a irmã era calminha, até eu botar ela para ser regente. Botei para ser regente, as velhinhas tudo na frente, ela...
E as velhinhas tudo. Tem dirigente que o pastor bota ele para dirigir a congregação. O pastor foi que te botou, rapaz. Quem te deu autoridade foi quem tem autoridade para te tirar. Aí tem gente que pensa, mas lá se eu sair acaba. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, ó. Parece piada, mas não é. Tinha uma irmã que ela regia e era uma benção. Aí um dia ela começou a criar problema. Aí ela disse para o pastor, se quiser me tirar, tire, que não tem ninguém. Não tem ninguém. O pastor disse, ó, minha irmã, já que a senhora já me entregou 10 vezes, eu não recebi, agora eu recebo. A senhora não é mais regente. Aí passou algum tempo, apareceu uma irmã que não tinha os braços. A irmã chegou e disse assim, pastor, se o senhor precisar, estou disponível. Olha, irmão, eu nunca vi uma coisa daquela. A outra regia, ela sabia reger. A outra não tinha. Ela só tinha uns cotoquinhos, ela fazia assim. Eu nunca vi tanta graça. Agora, antes de reagir, o pior era a outra, que ficou lá no fundo, deu um piripaque e diz, acabou. O grupo crescendo, o fogo caindo, e ela dizendo, não estou entendendo. E Deus diz, e quem disse que você precisa entender para eu trabalhar? Olha nesse olhinho do irmão e diga assim, se botar banca, papai levanta outro, que inferior às tuas habilidades, para fazer melhor que você, porque quem não pode faltar aqui é a estrela da manhã, o dono da igreja. Agora é a sua? Agora é a sua? Agora é a sua? Levanta as duas mãozonas lá no terceiro andar, que vocês estão tão cheios. Eu estou gostando de pregar aqui, viu? Pregar para gente vivo é outra coisa. Diga comigo assim, bem forte: Deus nunca permita que as bênçãos que me deste me faça e vai descer e perder a simplicidade que atraiu as bênçãos. Deus, tem misericórdia de mim, para que eu não faça feio na minha vez. Agora grita para tremer, diga: Deus, conta comigo. Sabe o que foi que Mardoqueu fez? Ele soube da sentença, porque Amã era sagaz. Tem gente que não olha o texto. Amã prometeu uma propina para Assuero assinar o decreto. Você vê que Salomão diz: nada é novo debaixo do céu, tudo é repetição que já aconteceu. E se você olhar o valor que ele prometeu, era quase maior o valor da arrecadação do reino. Assuero olhou e disse: está fechado, está aqui meu anel. Já estava decretado e o dia já estava lavrado. 13. Qualquer coincidência é mera. Então, vamos, volta para cá, irmão, pelo amor de Deus, para não fazer eu falar algumas coisas.
dia 13 já estava determinado. Agora olha para mim, pastor, na lei dos Medo e Persa, se o rei tirou o anel, botou, nem ele revoga. Amã foi para casa dizendo: é nós, eu sou. E Deus dizendo: tu nem sabe bestalhar, tu é primeiro-ministro, mas eu já tenho uma rainha. E aqui vale o detalhe, olhe para mim, cuidado para não falar demais, Aderbal. O problema de muita gente é a língua. Você não precisa chegar na faculdade e dizer: eu sou crente pentecostal e não, você fica quietinho. Deus vai te dizer a hora de falar. Mardoqueu olhou para Esther e disse assim: você não fala nada agora, não diga que você é judia. Aí ela foi para o concurso, porque ir para o concurso é você. Arrumar o cabelinho para não assustar o vaso é você. Arrumar os dentinhos para não fazer o vaso correr é você. Porque tem gente, irmão, que quer casar, Deus manda o vaso e ele assusta o vaso. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Tem gente que ele anda com a cara tão feia que até o anjo que Deus manda levar uma vitória volta desesperado e diz: olha a cara, papai, olha a cara. Agora botar no coração do rei, que é você, aí agora é ele. Pegar a funda é você. Botar a pedra na funda é você. Girar a funda é você. Agora fazer a pedra acertar na testa, fazer a arca é você. Betumar é você. Botar Moisés dentro é você. Fazer a arca não virar. Fazer a faraózinha gostar do menino que está na arca. O texto diz assim, ó: e Esther não pediu nada mais do que tinha lhe oferecido. Ela não foi a primeira. O rei olhava, sai da casa das mulheres, vai para a casa da concubina. Sai da casa das mulheres, vai para a casa da concubina. Mas quando Estherzinha chegou, papai olhou para... Eu creio que papai disse para o Açoeiro: mas não é linda? Olha que coisa linda. E Deus é tão fiel que eu acho, às vezes Deus faz você achar bonito o que não é. Olha para o seu irmão e diga: como é que tu casou? Irmão, quando Esther chegou, o rei levantou, pegou a coroa e disse: essa daqui não é mulher para usar, essa daqui não é mulher para uma noite, essa daqui é rainha. E Jeová dizendo: é minha, tem propósito. Você sabe que coisa linda? Você não deixar a circunstância te mudar. O rei da Síria entrou em Jerusalém, em Israel, Samaria, pegou uma menina, diga comigo, uma menina. Diga, uma menina. Uma pré-adolescente. Levaram para Samaria, botou na casa de Naamã. Um dia a menina acordou e disse assim: ô patroa, se meu patrão conhecesse o profeta que está em Samaria, ele não ia ficar leproso mais nunca. Diga comigo: longe de casa, longe dos pais, mas ligada com Deus. Pega na mão do seu irmão e diga: que negócio é esse? Desse revestimento que só funciona no culto, dá terra no culto, pula no culto, sai do culto, não fala nada para ninguém. Diga: o que Deus está querendo é que tu seja tocha lá fora. Deixa eu fechar a Bíblia. Em último lugar, levanta as duas mãos para o céu e diga comigo assim: se agora é a minha vez, eu tenho que fazer valer o investimento que Ele fez em mim. Foi alto.
Olha para o seu irmão e diga: tu conhece minha história toda? Escuta isso aqui, presta atenção, e eu começo a encerrar. Olhe para mim. Pedro disse que não conhecia Jesus antes da crucificação. Sim ou não? Quando Jesus ressuscita, Jesus disse a Maria: olha, avisa os discípulos para ir para Galileia. E diga para quem? Para Pedro. Eu acho que naquele dia que alguém chegou e disse assim: o homem está vivo e disse que é para você ir para a assembleia. Eu acho que Pedro olhou e disse: estou acabado. Aí Jesus chega na Assembleia Geral, olha para Pedro e pergunta assim: você me ama mais do que eles? O texto não é só você me ama, você me ama mais do que eles. Entre eles estava João, o discípulo do amor. Pedro olhou e disse: eu te amo. Eu acho que o discípulo olhou e disse: que cara de pau, meu Deus do céu. Jesus pergunta 3 vezes: sim ou não? Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Olha para mim. Ali eu entendo que Jesus está dizendo: está empossado, pastor presidente da igreja de Jerusalém. Irmão, quem estava no culto tomou um choque. Meu Deus do céu, olha quem é o pastor agora. Mas o pior não foi quem estava no culto, foi quem não foi. Menina, tu não sabe quem é o pastor agora. Quem é? Pedinho, o arrancador de orelha. Exatamente. Eu acho que as irmãs dizem: nós estamos tudo acabados, estamos correndo risco de vida. Meu Deus. Agora olha o que é revestimento. Ficai em até. Sejais de. O que é que acontece domingo de manhã, 9 horas? Escola bíblica. O Espírito Santo inaugurou a igreja, que hora? Na EBD. Domingo de manhã, 9 horas, é EBD. Tinha 500 matriculados, só foi 120. Essa história de gente faltar EBD, irmão, é velha. Não foi 120. Aí os 120 chegou. Olha para mim e prepara o glória. O Espírito Santo chegou e encheu toda a casa. Todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras, conforme o Espírito Santo lhes concedia quê? Diga comigo: até ali, todo mundo desconfiava de Pedro. Mas no domingo do Pentecoste, quando a porta da igreja se encheu de gente dizendo: tão bêbado, 9 horas da manhã. Eu penso que Jesus chegou no ouvidinho de Pedro e disse: levanta e abre a boca e mostra que eu não estava errado quando eu te escolhi. Aí, e isso aqui é lindo. Você é tímido até ser revestido. Você tem medo até ser revertido. Você é todo medroso até o poder de Deus vir sobre sua vida. O pescador agora levanta, cheio de moral. Varões e irmãos, aqui não tem ninguém bêbado agora não. Muito respeito. O que está acontecendo aqui foi profetizado há mais de 800 anos atrás pelo profeta Joel. Eu acho que alguém abriu o olho e disse: misericórdia, quem é o pregador? Pedinho. Mas está tão diferente. Pega na mãozinha do seu irmão: não piaça, pastor, não é a última vez. E olha para ele assim e diga: essa desconfiança vai acabar. Porque o que Deus vai fazer em você e através de você vai calar a boca de muita gente. Se coloque de pé, por favor.